Cabe fazer uma breve reflexão sobre algo que aconteceu nesse final de semana, que foi um fenômeno não muito comum, mas estava lá, teve alguma repercussão, que é um determinado grupo de pessoas torcendo contra a seleção brasileira na Copa América. Né? Tentar entender isso, esse fenômeno. A seleção brasileira, né? Enfim, quem lê os livros de crônicas, tem aquelas coletâneas de crônicas de Nelson Rodrigues, né? Ele que consagrou a ideia que a seleção é a pátria. Tem até um dos livrinhos publicados lá atrás, o título era A Pátria em Chuteiras, né? A pátria de chuteiras, né? A pessoa se sente representada pela seleção quando ela entra em campo. As pessoas aqui que talvez tivessem tido essa postura aí de torcer contra a seleção na final da Copa América, elas estão tomando muitas vezes uma coisa que a gente no Brasil é um fato, a gente separa a sociedade do governo, né? Uma coisa é o governo da hora, o governo é passageiro, mas a sociedade, o país continua, a nação, o Estado continua. A seleção brasileira, ela não representa um governo em particular, né? Ela representa o país, né? Representa nós brasileiros. O futebol sempre foi um esporte, ele depois ficou muito parecido em todo lugar, mas até hoje, né? É um esporte que traz para campo determinadas características muito nacionais, muito culturais mesmo, né? A diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu, né? Então ele representa muito mais um país, do que um governo. E aí vale levar essa reflexão um pouco adiante. Pessoas que... é um grupo, sempre vai ter esse grupo, né? É um grupo que pode crescer ou não, mas pessoas que têm vinculado as suas decisões e os seus julgamentos em função de uma opção política. Então, se a pessoa ela primeiro tem a opção política, a partir dali ela encaixa várias outras decisões e vários outros julgamentos em função de sua opção política. Então, Neymar não presta porque tem fotos e apoiou o Bolsonaro. Aí não é separado o Neymar, grande jogador de futebol, do Neymar que apoia Bolsonaro. O Neymar é um excelente jogador de futebol. Eu torço, por exemplo, eu acho que a grande maioria deve torcer para o Brasil ser campeão na próxima Copa do Mundo, ser campeão em Copas do Mundo. Eu acho que seria fantástico, né? E é óbvio, para que isso aconteça, Neymar vai acabar sendo um protagonista, porque ele é o melhor jogador da seleção. Então, aí você tem uma opção política que ilumina essas decisões. Tem um site no Facebook, né, que é Esquerda Compra de Esquerda. De novo, né, a pessoa pensa o seguinte: se eu sou de esquerda, eu vou comprar coisas de alguém que é de esquerda. E você cria um isolamento com relação a outras maneiras de pensar da sociedade, né? Só tem que ver, isso acontece, determinadas pessoas e determinados grupos de pessoas fazem isso. Vale notar só qual a consequência que isso pode ter na medida em que isso venha a crescer, né? E a consequência, a gente sabe um pouco da situação norte-americana hoje, né? Você enrijecer dois polos da sociedade. O centro vai sempre existir, o centro vai estar lá mantido, mas se esses polos passam a ter visões muito opostas sobre cada tema, e esses polos vão se ampliando, né, e vão definindo seus comportamentos e seus hábitos em função da sua escolha política, você vai isolando esses dois lados da sociedade. E a sociedade, se for diminuindo esse seu centro, ela vai perdendo, muitas vezes, uma fluidez que é útil para o fechamento de acordos políticos, acordos esses que visam resolver problemas concretos. Tá? Então, eu penso assim, quer dizer, o que é seleção, o que é essa postura? Eu estou pegando um tema muito particular, pessoas que torceram contra o Brasil na final da Copa América. E estou expandindo esse tema, né, a partir do pressuposto que da realidade, né, que aquelas pessoas que torceram contra o Brasil torceram em função de sua escolha política, né? E aí elas começam a amarrar todo o seu mundo pela escolha política,
como pessoas religiosas. A política tem muitos pontos de contato com a religião, não tem a menor dúvida, tá? Pessoas religiosas amarram todas as suas outras decisões em função da religião que ela professa. A decisão comercial é fundamental nessa história, né? Toda religião, ela sempre tem um colamento muito forte com o mundo do comércio, o mundo dos negócios. Então, evangélico compra de evangélico, evangélico contrata evangélico. O catolicismo, quando surgiu, a fundação do catolicismo, o cristianismo, melhor dizendo, quando emergiu lá com o apóstolo Paulo, São Paulo, ele fazia isso, quer dizer, todo o comércio era feito com aqueles que eram convertidos ao cristianismo, né? Diferentemente dos judeus. O islamismo, a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa. Então você tem esses elementos que se constituem, e aí a pessoa começa a amarrar inúmeras outras coisas da vida dela, relacionamentos, né? Foi criado aquele Tinder, né? Petinder, né? Que é petista se relaciona com petista. Então você vai montando um pilar e vai ter também no outro lado, se tem isso de um lado, tem isso do outro também, e que a pessoa vai criando um mundo completamente separado, um mundo completamente segregado do outro lado, e ela vai perdendo a capacidade de ouvir as visões divergentes. Ela considera tudo dela tão sagrado, tão importante, tão conectado com a política, que ela não ouve o outro lado. Ela é absolutamente cega para o outro lado. Essa é a consequência. Só para que você tenha em mente, eu não estou aqui dizendo faça isso, faça aquilo, né? Eu só estou chamando a atenção que essas pessoas que hoje fazem essa composição de tudo orientado pela escolha política são pessoas minoritárias. Caso elas se tornem pessoas majoritárias na sociedade, a gente vai perder a capacidade de acordos políticos e de compromissos políticos. Como hoje é um debate importante, se você tiver a curiosidade de entrar na mídia dos Estados Unidos, um dos debates hoje mais importantes lá é essa coisa de polarização, né? O país se vê numa polarização republicanos-democratas muito profunda, gostaria de sair dessa polarização, mas não consegue vislumbrar quais seriam os caminhos, o que seria necessário para fugir disso, né? O Brasil está longe do cenário norte-americano, porque nós temos essa sociedade pragmática, sempre há um viés, né, que supõe que o mundo, né, no caso a sociedade brasileira, eu estou me referindo como mundo, ele é uma espécie de... ele é semelhante a esse mundo que uma certa elite, nós aqui, você que assiste esse vídeo, eu que faço, que nós vivemos. Não é, né? A grande fatia, a grande parte do eleitorado brasileiro está fora desse mundo da polarização, não está nem aí para isso, né? E é por isso que políticos pragmáticos, como esses políticos do Centrão, são votados e têm tantas cadeiras no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Então o Brasil está muito longe, isso exemplifica que o Brasil está muito longe do caso dos Estados Unidos. Lá você tem só 2 partidos, as pessoas dizem, não, tem outros partidos. Nominalmente tem, mas eles não elegem deputados nem senadores. Nas pesquisas nos Estados Unidos, a pessoa pode se registrar sendo democrata ou republicano, e nas pesquisas eles perguntam nas pesquisas, você é o quê? Democrata, republicano? E a pessoa pode mencionar que não é nenhum nem outro. Aí ela menciona, eu sou independente. E você tem o cruzamento dos dados das pesquisas nos Estados Unidos com democratas e republicanos, e são 2 mundos diferentes. A forma de morar é diferente, as preferências com relação a casas são diferentes, o tipo de esporte, o tipo de coisa que bebe, come, tudo é diferente. Então você vai criando 2 mundos muito isolados e muito separados. Algum tipo de isolamento sempre vai ter. Agora, quanto maior for esse isolamento, maior será a dificuldade de negociações e de a obtenção de acordos e compromissos para a solução de problemas reais e concretos quando isso for necessário. Tá? Então é só para que você tenha a total clareza, a total percepção de onde isso pode nos levar lá na frente. Mas é assim que começa. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim, eu só estou chamando a atenção que no caso lá dos Estados Unidos eles estão achando que isso não foi bom.
né? Então, se nós não quisermos trilhar esse caminho, desde já a gente precisa chamar a atenção para esse fenômeno dessa natureza. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos, traga mais gente aqui para o canal.